A história que será contada aqui mostra como a preocupação sincera com um estranho pode ter consequências inesperadas. Ninguém poderia imaginar que sua gentileza com um transeunte casual levaria ao desaparecimento de uma estudante. A história de Stephanie Hugberg, de 15 anos, aconteceu no verão de 2002 na ensolarada ilha de Mallorca. Ela cresceu na cidade alemã de Lüdenscheid junto com seu irmão mais velho. Após o divórcio, sua mãe Silvia decidiu começar um novo capítulo na vida e organizou uma mudança de verão para as Baleares. Ela escolheu a região de El Arenal, em Maiorca, esperando que o clima quente e o ar do mar ajudassem todos a se distraírem das mudanças recentes. Nessa época, um novo parceiro havia aparecido na vida de Silvia, Peter, que concordou em vir junto com seu filho. Silvia foi a primeira a viajar para a ilha, deixando os jovens aos cuidados dos avós na Alemanha. Ela precisava preparar tudo para uma vida familiar confortável até o final do ano letivo. A mulher enérgica se adaptou rapidamente ao novo local e até encontrou um emprego como gerente em um prestigioso hotel 5 estrelas. Stephanie e seu irmão esperavam ansiosamente pelas férias e faziam suas malas. No primeiro dia das férias de verão, eles estavam em Maiorca, onde Silvia pretendia passar todo o verão até setembro. A família se mudou para um apartamento de 2 andares. Para Stephanie, essa mudança abriu um novo mundo de possibilidades. Especialmente a vida noturna da ilha a atraía, o que era completamente natural para uma pessoa de sua idade. Ela rapidamente se integrou à cena juvenil local, passava tempo em bares e clubes com novos amigos e às vezes ficava vários dias sem voltar para casa. Esse comportamento da filha causava grande preocupação em Silvia. Cada retorno tardio de Stephanie terminava em conversas tensas. Peter reagia particularmente de forma aguda, tendo que constantemente acalmar a preocupada Silvia, em vez de descansar. Ele tentava colocar a jovem no caminho certo e se esforçava para criar uma atmosfera agradável para todos. Stephanie se encontrava em uma situação difícil, dividida entre o desejo de obedecer à sua mãe e o anseio de desfrutar da vida despreocupada da ilha com pessoas de sua idade. A família começou a se preocupar. Stephanie entendia que estava perturbando seus familiares com seu comportamento, mas não conseguia se controlar. Embora sempre tivesse tido uma inclinação para a aventura, os argumentos maternos de Silvia ainda encontravam ressonância. No entanto, isso temporariamente prejudicou seu relacionamento. Por alguns dias, Stephanie ficou emburrada com seus parentes, mas no fundo ela entendia. Eles só estavam preocupados com seu bem-estar. Seus interesses realmente davam motivo para a preocupação. Após alguns dias, as emoções se acalmaram e a atmosfera familiar começou a se aquecer. Naturalmente, a estudante ainda queria encontrar suas amigas. Silvia suspeitava da extensão do entusiasmo de sua filha por festas. Mas Stephanie tinha uma boa razão. As férias estavam chegando ao fim. Logo ela voltaria para a Alemanha e mergulharia novamente nos estudos. Depois da escola, ela sonhava em se tornar veterinária. Por isso pediu para passar mais tempo com amigos agora, prometendo em troca ser mais sensata e retornar no horário combinado, seguindo as regras maternas. Após várias conversas, a mulher foi convencida pelos argumentos de sua filha. Em 31 de julho de 2002, Stephanie pediu novamente para encontrar os amigos. A menção aos estudos iminentes convenceu rapidamente a mãe. Além disso, a jovem havia se comportado de maneira bastante responsável nos últimos dias. Finalmente, foi permitido que ela fosse festejar, com a promessa de retornar antes da meia-noite. Os familiares não a esperaram e foram dormir, esperando que após as recentes divergências ela mantivesse sua palavra como vinha fazendo ultimamente. De manhã cedo, Silvia, ao sair do quarto, notou a bolsa de Stephanie no chão do corredor.
Ela presumiu que sua filha lhe havia voltado tarde e, em um estado animado, simplesmente jogado suas coisas e ido dormir. Sylvia foi ao quarto de sua filha para levar a bolsa e verificá-la. No entanto, encontrou uma cama vazia. Descobriu-se que Peter havia acordado antes da mãe, mas ele também não havia visto sua irmã. Sylvia acordou seu filho, que também não sabia onde Stephanie estava. A família ficou inquieta, embora a situação não fosse incomum. Antes das recentes divergências com a mãe sobre festas e atrasos, Stephanie frequentemente ficava na casa de amigos. Após uma festa, ela podia não aparecer em casa por alguns dias. A mãe suspeitou que sua filha havia voltado aos velhos hábitos e se preparou para uma conversa séria quando ela retornasse. Sylvia não se preocupou muito, pois conhecia o caráter de Stephanie. Mas a cada dia de ausência de sua filha, a preocupação crescia. Após uma semana de busca independente, a mulher recorreu à polícia. Durante esse tempo, ela havia ligado para todos os amigos conhecidos de sua filha, visitado alguns pessoalmente e conversado com os jovens e seus pais. Mas ninguém podia dizer onde Stephanie estava. Ninguém a via há muito tempo. No início de agosto, Sylvia relatou à polícia local o desaparecimento de sua filha, que não aparecia em casa há uma semana. Considerando o tempo decorrido, os investigadores começaram imediatamente a busca. Primeiro, os investigadores começaram a falar com o círculo mais próximo de Stephanie. Eles entrevistaram todos, de amigos e parentes até funcionários dos clubes e bares onde ela costumava passar tempo com seu grupo. Até turistas e garçons foram interrogados. Mas não havia informações sobre o paradeiro da jovem. Um obstáculo sério era que já havia se passado uma semana. Durante esse tempo, muita coisa havia acontecido na vida dos entrevistados. As festas se alternavam todas as noites, e os detalhes podiam ter desaparecido da memória. Para refrescar as memórias dos moradores locais e obter novas pistas, os policiais, junto com os parentes de Stephanie, penduraram panfletos com sua foto pela cidade. Houve algumas pistas, mas não levaram a nenhum resultado. As autoridades espanholas estabeleceram sua primeira versão que lhes parecia lógica. Suspeitava-se que Stephanie, em estado de ânimo elevado após a festa, tinha ido à praia e adormecido lá. Considerando o tempo decorrido e a ausência de quaisquer rastros, as esperanças de encontrar a jovem bem começaram a diminuir. Durante todo esse tempo, ela não havia tentado contatar sua família, não havia usado cartões bancários, nem telefone, e nem mesmo redes sociais. A versão de um sequestro foi descartada. Ninguém havia entrado em contato com a família por resgate. A polícia marítima e a aviação foram envolvidas na busca. Helicópteros examinaram a costa e as águas. Os familiares não perdiam a esperança de rever Stephanie. Surgiu o pensamento de que ela estava passando tempo com novos conhecidos, embora todos entendessem. As chances de um desfecho tão feliz eram mínimas. A situação permaneceu inalterada até que a mãe da jovem começou suas próprias investigações. A escolha das direções era limitada, e a mulher decidiu examinar minuciosamente o quarto de sua filha. A polícia já havia vasculhado o quarto em busca de pistas, mas sem sucesso. Sylvia acreditava conhecer sua filha melhor que os outros, e ela estava certa. Nos diários, encontrou-se uma anotação sobre um encontro com um jovem chamado Marcos. O jovem era de Düsseldorf e, como Stephanie, estava passando o verão em Mallorca. Descobriu-se que eles haviam se conhecido em uma festa na praia em Playa de Palma. Essa informação foi confirmada por várias amigas da desaparecida. Durante a busca adicional no quarto de sua filha de 15 anos, Sylvia encontrou uma câmera fotográfica com filme não utilizado. Nela havia fotos tiradas pouco antes do desaparecimento. A mulher decidiu revelá-las. Durante esse tempo, os investigadores continuavam sua busca ativa.
Eles conseguiram encontrar 2 irmãs que estavam com Stephanie naquela noite. As jovens contaram que passaram toda a noite indo de bar em bar. As 3 passavam seu tempo em Maiorca desde o início da temporada de verão. As amigas passavam os dias de verão juntas, tomavam sol na praia e à noite iam a discotecas e cafés locais. Naquela noite memorável, elas também estavam em 3 na praia. Depois foram ao bar El Arenal, onde o pai das irmãs trabalhava. Os investigadores finalmente receberam informações importantes para a investigação. De acordo com a cronologia reconstruída, as jovens chegaram ao clube por volta das 9 horas da noite. Desde os primeiros minutos, a atenção de Stephanie estava focada no jovem DJ. Stephanie mostrou interesse óbvio pelo músico e saiu temporariamente da festa com ele, mas logo voltou para suas amigas. Por volta da meia-noite, as irmãs foram para casa, mas Stephanie decidiu ficar até o final do evento. Ela queria ouvir mais música do DJ. Provas importantes foram as fotos da câmera de Stephanie, que Sylvia entregou às autoridades policiais. Em uma das fotos, a jovem aparecia ao lado de um rapaz. Os funcionários do clube ajudaram a estabelecer sua identidade. Essa pessoa era o DJ Marcos, de 19 anos, que, como se descobriu, conhecia bem Stephanie. Os investigadores foram até ele para uma conversa. Marcos recebeu os policiais com notável inquietação e relutantemente os convidou para seu apartamento. Durante a conversa, ele admitiu que realmente havia passado a noite com Stephanie. Por volta da 1 da manhã, quando seu turno na mesa de som terminou, eles deixaram o clube juntos. Inicialmente, o músico alegou que a jovem ficou em sua casa por cerca de 1 hora e depois saiu, mas suas palavras despertaram dúvidas. Na casa foram encontradas a bolsa e as roupas de Stephanie, que correspondiam ao seu traje no clube. Manchas estranhas de cor bordô no vestido chamaram especial atenção. Marcos imediatamente se tornou a pessoa principal do caso, mas continuou insistindo em sua versão. Segundo sua explicação, Stephanie havia acidentalmente manchado seu vestido com uma bebida alcoólica vermelha e se trocado usando roupas de uma amiga. Essa história soava improvável, mas eram necessárias provas mais substanciais para uma acusação. As roupas foram enviadas para análise. O paradeiro de Stephanie continuava um mistério, e os investigadores continuaram seu trabalho, mantendo um olho especialmente atento no DJ. 1 mês e meio após o desaparecimento, em 20 de setembro de 2002, a polícia recebeu uma importante comunicação de um morador local. Ele relatou ter encontrado algo suspeito na área de uma fazenda abandonada na região de El Arenal. Os investigadores que chegaram examinaram o edifício vazio, onde atividades estranhas haviam sido notadas recentemente. Dentro, os agentes da lei fizeram uma descoberta triste. No local havia uma pessoa em pijama, roupa íntima e meias. O estado não permitia identificação visual. Surgiu a suspeita de uma conexão com o caso do desaparecimento de Stephanie. Para confirmação, foi realizada uma análise de DNA, comparando os resultados com amostras da mãe de Stephanie. A perícia confirmou. Era Stephanie da Alemanha. Os investigadores precisavam esclarecer as verdadeiras circunstâncias do incidente. A versão sobre o envolvimento do DJ não se confirmou. Embora alguns objetos tenham sido encontrados em seu apartamento, não havia sinais de incidente lá. A mancha na roupa realmente provou ser apenas bebida alcoólica. A história de Marcos sobre a troca de roupa foi confirmada pelos depoimentos das amigas. Ele estava dizendo a verdade. Mas isso só tornou a busca por respostas mais complicada. Nessa altura, a família de Stephanie já havia retornado à Alemanha. O irmão retomou seus estudos, Sylvia começou a trabalhar. Os oficiais decidiram investigar mais detalhadamente o círculo próximo de Stephanie. Havia razões para acreditar que ela tinha voltado para casa naquela noite. Afinal, sua câmera e bolsa apareceram lá.
Atenção especial foi dada a Peter, o parceiro da mãe, que morava com a família de Stephanie. Era sabido que o comportamento de Stephanie perturbava o homem. O estilo de vida livre de Stephanie preocupava sua mãe, por isso ele frequentemente expressava descontentamento quando ela ficava fora até tarde ou ia para festas sem avisar. Peter foi chamado para uma conversa na delegacia alemã. Desde os primeiros minutos, ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Stephanie. No entanto, foi justamente a conversa com ele que ajudou a fazer a investigação avançar. Após algum tempo, o homem compartilhou informações importantes. Descobriu-se que a família, durante suas férias em Maiorca, tinha um vizinho no apartamento, Thorsten, um alemão de 40 anos. A mãe o havia conhecido pouco antes da chegada das crianças. Ela concordou em hospedá-lo informalmente no apartamento para reduzir os custos do aluguel. Exatamente por isso ele foi inicialmente omitido. Violava as condições de aluguel do imóvel. Peter temia problemas legais, mas enfatizou que o inquilino dava-se impressão de ser uma pessoa decente e equilibrada, de quem não se esperavam inconvenientes. Os investigadores espanhóis se interessaram pelo novo envolvido. Naquela época, ele vivia na cidade alemã de Wuppertal, e seu passado dava motivo para séria preocupação. Ele tinha antecedentes criminais por pequenos delitos e crimes de natureza pessoal. Mas o mais preocupante era que, pouco antes de conhecer a família, ele havia fugido de uma instituição penal e estava sendo procurado. Os oficiais o consideravam extremamente imprevisível. As autoridades policiais da Espanha e da Alemanha uniram suas forças depois que Thorsten deixou Maiorca. Como suspeitado, ele não foi encontrado em sua residência na Alemanha. A busca começou com um interrogatório de moradores e vizinhos. Logo, um mecânico de 50 anos contatou a polícia. Ele relatou que Thorsten havia trazido uma van Volkswagen branca para ele em fevereiro de 2003. O cliente encomendou uma modificação incomum: a instalação de sinais luminosos adicionais sobre a cabine do motorista, uma pintura chamativa na carroceria e um escurecimento particularmente denso nas janelas que tornava o interior completamente opaco de fora. No interior, Thorsten pediu para desmontar os assentos e instalar um espaço espaçoso para dormir. O mecânico notou alguns detalhes. Primeiro, encontrou documentos mostrando que a van era alugada. Parecia estranho investir recursos substanciais na modificação de um veículo alugado. Segundo, havia no interior uma bolsa suspeita com vários objetos de finalidade duvidosa. No entanto, o mestre não deu importância especial a isso na época e realizou o serviço. Ele não havia encontrado Thorsten novamente até ver sua foto nas notícias. Foi então que o mecânico reconheceu o significado sinistro daquele serviço. As modificações no veículo e o conteúdo da bolsa indicavam intenções perturbadoras do cliente. A van alugada foi encontrada na cidade vizinha. Os investigadores localizaram Thorsten e o prenderam. Durante a prisão, ele negou seu envolvimento nos incidentes, respondendo evasivamente a perguntas sobre o conteúdo da bolsa, o veículo e sua estadia no apartamento em Maiorca. No veículo modificado, encontraram a mesma bolsa com objetos suspeitos. Thorsten não conseguiu explicar claramente sua finalidade. Lá encontraram os objetos descritos pelo mecânico: vários dispositivos de restrição, preparações médicas, objetos pessoais e materiais fotográficos relacionados a várias jovens mulheres. No veículo também foram encontradas preparações químicas com rótulos espanhóis e uma réplica de equipamento que provavelmente era usada para intimidação. Durante a investigação, veio à tona um detalhe importante. Pouco antes do desaparecimento de Stephanie, Thorsten havia comprado clorofórmio em uma farmácia. O farmacêutico identificou o comprador com certeza. Paralelamente, a polícia descobriu que a van associada ao incidente havia sido reportada como roubada. Isso fortaleceu as suspeitas contra Thorsten.
Após a conclusão de todos os exames necessários, descobriu-se que foram encontrados traços de clorofórmio no organismo de Stephanie. A promotoria considerou isso uma prova decisiva que ligava Thorsten diretamente ao incidente. Os investigadores suspeitavam que ele havia usado uma réplica para convencer a jovem a sair de casa. Depois, provavelmente usou clorofórmio, um forte sedativo frequentemente usado por criminosos para sedação. Essa substância permanece no organismo por algum tempo após a inalação. Segundo o laudo, Stephanie perdeu a consciência devido a uma overdose de clorofórmio. Durante a busca no veículo, além de uma bolsa com objetos suspeitos, foi encontrada outra bolsa com documentos e objetos pessoais. Os investigadores encontraram a proprietária, uma jovem de 18 anos que felizmente escapou de um destino terrível. Ela relatou um encontro casual com Thorsten no estacionamento. Ela apenas tinha cumprimentado o estranho e continuado andando, mas depois acordou em uma van desconhecida. De acordo com seu depoimento, ela também foi exposta ao clorofórmio, mas a dose não foi crítica. A jovem informou que não sofreu ferimentos graves. Ela teve a sorte de fugir logo após acordar quando Thorsten não estava no veículo. Ela escapou pela porta traseira destrancada do veículo e desapareceu. Com base nesses depoimentos, acusações adicionais foram feitas contra Thorsten. Ele permaneceu em prisão preventiva, aguardando o julgamento. Em uma fazenda abandonada, os investigadores descobriram o paradeiro da desaparecida Stephanie. Médicos legistas e peritos criminais examinaram a cena do crime e descobriram algo inesperado. Alguém havia permanecido aqui mais de um mês após o desaparecimento da jovem. Cães especialmente treinados confirmaram. Era Thorsten. Apesar das evidências claras, o suspeito negou seu envolvimento. Para obter uma confissão, um dos investigadores realizou uma operação astuta. Ele foi infiltrado na cela de Thorsten disfarçado de prisioneiro. Ele rapidamente ganhou a confiança do suspeito. O plano funcionou. Thorsten ficou falante e tudo foi gravado. Ele admitiu sua conexão com o desaparecimento de Stephanie, mas insistiu que foi uma coincidência de circunstâncias. Segundo sua história, tudo aconteceu após o retorno da jovem de uma festa. Ele já vinha observando a vizinha há muito tempo e esperando por um momento oportuno. Naquela noite, em sua opinião, surgiu uma oportunidade adequada. Stephanie estava de bom humor após a festa, e seus familiares já estavam dormindo. Aproveitando a situação, ele decidiu agir. No entanto, quando Thorsten começou a dar-lhe atenção, ela o rejeitou. Surgiu um conflito. Omitindo os detalhes, ele alegou que Stephanie foi a primeira a ficar agressiva. Supostamente, ele apenas a empurrou sem medir sua força. Segundo a versão de Thorsten, ela perdeu a consciência após a queda. Curiosamente, ele não mencionou o clorofórmio encontrado em seu organismo. Com medo das consequências, ele levou Stephanie para a fazenda abandonada. Ele permaneceu lá por várias semanas com medo de ser descoberto, até decidir fugir para a Alemanha. Sua história levantou dúvidas. Os médicos não encontraram nenhuma das lesões que ele mencionou. Surpreendentemente, os familiares de Stephanie não suspeitaram imediatamente quando o vizinho desapareceu ao mesmo tempo que a jovem. Em agosto de 2006, 4 anos após o incidente, a promotoria apresentou acusações formais contra Thorsten. Ele enfrentava até 10 anos de prisão e a acusação insistia na pena máxima. A defesa contestou a legalidade da confissão obtida e alegou que foi conseguida através de manipulação. Além disso, o advogado apresentou uma versão inesperada de que os traços de clorofórmio no organismo de Stephanie surgiram acidentalmente após o incidente. Apesar da óbvia improbabilidade desta teoria, os investigadores tiveram que verificá-la minuciosamente.
Investigações adicionais permitiram excluir completamente a versão do acidente. Os peritos criminais determinaram que a concentração de clorofórmio era significativamente maior do que seria possível em um contato acidental. Em sua opinião, o perpetrador usou deliberadamente a substância para impedir que Stephanie entrasse em contato com a polícia. A acusação insistiu que a confissão de Thorsten foi obtida legalmente e constituía base suficiente para a denúncia. A avaliação psiquiátrica revelou que o acusado tinha um transtorno de personalidade antissocial e traços narcisistas fortemente pronunciados. A defesa pediu clemência, citando a infância difícil do acusado. Seus pais se separaram praticamente logo após seu nascimento. Os anos de infância transcorreram em um ambiente desfavorável, onde padrastos agressivos se alternavam. Por fim, até mesmo a mãe o abandonou. Seguiu-se uma série de famílias adotivas, mudanças constantes e transferências escolares. Tudo isso o impediu de estabelecer relacionamentos estáveis com qualquer pessoa. Thorsten não tinha pessoas próximas, nem amigos. A mãe biológica aparecia apenas esporadicamente em sua vida, apenas para desaparecer novamente. O advogado alegou que tal infância afetou fortemente a psique de Thorsten desde os primeiros anos. Ele nunca experimentou o que significava cuidado sincero e amor paterno, o que acabou levando ao desenvolvimento de uma personalidade antissocial. Em novas comunidades, ele sempre permanecia um outsider. Na escola havia problemas constantes com os colegas. Ele era frequentemente provocado, o que inevitavelmente levava a conflitos. Após as primeiras audiências, o tribunal fixou uma pena de 10 anos de prisão para Thorsten, então com 44 anos, a pena máxima possível. No entanto, a defesa não concordou com a sentença, e o advogado conseguiu obter uma revisão do caso. No novo julgamento, o juiz excluiu das provas a confissão ilegalmente obtida do acusado. No entanto, a sentença final foi ainda mais severa: 11 anos de privação de liberdade. O júri o considerou culpado de ações deliberadas que levaram a consequências trágicas para a jovem. Um ano adicional foi imposto pela tentativa de destruição de provas. A promotoria apresentou evidências convincentes de que o perpetrador emboscou a jovem em seu próprio apartamento. Ela chegou em casa e até conseguiu vestir seu pijama enquanto se preparava para dormir. Os eventos subsequentes levaram a consequências irreversíveis. Depois disso, o perpetrador levou a jovem para uma fazenda próxima, onde permaneceu perto dela por mais de um mês, com medo de ser descoberto. Durante todo esse tempo, ele participou ativamente das buscas, juntando-se praticamente a todas as equipes de busca e apoiando a família da desaparecida. Obviamente, ele estava tentando desviar as suspeitas de si mesmo. Até sua prisão, os familiares da jovem nem suspeitavam que haviam acolhido uma pessoa que havia fugido da prisão em outro país. No passado, ele foi acusado de uma série de apropriações indevidas e de um incidente com outra jovem no qual o clorofórmio foi usado. Na prisão, Thorsten demonstrou comportamento exemplar, até ajudando o capelão da prisão. Pelo incidente anterior, ele recebeu uma sentença suspensa. Após cumprir os 11 anos de prisão, ele foi libertado. A família de Stephanie defendeu uma pena mais severa e ficou desapontada com a brandura da sentença. Essa opinião também era compartilhada pelos policiais espanhóis e alemães envolvidos na investigação conjunta. Eles consideravam Thorsten uma pessoa extremamente perigosa, e o incidente com Stephanie, bem como os casos com outras jovens mulheres, eram, em sua opinião, apenas uma questão de tempo. De acordo com as informações disponíveis, Thorsten vive hoje na Alemanha, mas sua localização exata e nome são desconhecidos, e suas fotos estão sob sigilo. Até agora não houve relatos de seu envolvimento em quaisquer incidentes.